A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, boa noite a todos. Aqueles que já entraram aí, eu estou vendo algumas pessoas, aqueles que ainda vão entrar. Eu hoje tenho a intenção de falar um pouquinho, vou ver o volume aqui. Se o volume e a imagem estiver boa, alguém dá um ok aí, um feedbackzinho para a gente ver se está legal o volume, a imagem. Enquanto isso eu vou falando aqui um pouquinho. Nosso propósito hoje, como já havíamos falado na live passada, é ministrar, ou observar o texto, ou o capítulo 2 do livro de Gênesis, sendo mais específico e direto. Lógico que a gente não vai falar do capítulo 2 todo, senão a gente não vai sair daqui hoje, mas a gente quer citar alguns textos que trazem a criação do homem e da mulher. A gente vai ver essa criação no capítulo 2 e a gente também tem ela no capítulo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de tudo, ou antes de mais nada, eu quero ler um salmo com você que está chegando aí. É um salmo que traz uma palavra de agradecimento e seria bom iniciarmos a live trazendo uma palavra de agradecimento a Deus, um salmo que manifesta a glória de Deus. Salmo 135. Eu queria compartilhar com vocês. E eu quero ler do 1 ao 3, mas eu vou dar uma focada aqui no verso 3. 135, verso 3. Eu vou ler do 1 ao 3. Diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. E aí chega o verso 3, que é o verso que eu gostaria de enfatizar, e diz assim: louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Louve, ou louvem, ou louvemos ao Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é bom. Muitas vezes nós não, no dia a dia e na correria do dia a dia, nós não atentamos para isso. Para o quanto Deus ele é bom, para a bondade de Deus para com a nossa vida. Nós muitas vezes observamos a bondade de Deus na vida de outras pessoas e deixamos de atentar e observar e discernir a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu gostaria de iniciar essa live agradecendo a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu favor, por todos os livramentos que Ele nos concede. E penso nos livramentos que eu conheço, porque eu creio que todos nós conhecemos momentos em que o Senhor nos livrou, momentos que nós pudemos discernir os livramentos de Deus. Mas eu louvo ao Senhor também por aqueles que eu não conheço, porque todo dia nós dormimos e em meio ao sono o Senhor nos livra. Nós acordamos, saímos de casa e vamos trabalhar e o Senhor está operando e manifestando a sua bondade para conosco. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, nós não estamos vendo muitas vezes, nem discernindo. E eu acredito que nós não temos como mensurar a quantidade de livramentos que o Senhor, nosso Deus, nos concede todos os dias.
Agradecer a Deus por Ele ser um Deus pessoal, por Ele não ser um boneco, né? Que eu mando e as coisas acontecem da forma com que eu quero. E quando eu digo isso, penso nas orações que nós fazemos a Deus. Muitas delas Ele responde de forma positiva aos nossos olhos, muitas delas Ele responde de forma negativa aos nossos olhos. O fato é que Ele sempre responde, e muitas vezes não da forma com que nós queremos que Ele responda, mas Ele responde. E eu louvo a Deus por isso, porque nem sempre Ele dará tudo o que eu peço, e isso é um fato. Mas a resposta sempre vem. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele vai dizer não. Então, no fundo, o que importa é que Deus se relaciona conosco. Nós, como diz o texto que nós vamos ler, somos pó. E Deus transcende toda a realidade humana, todo pensamento humano, toda a inteligência humana, toda a limitação humana. Nós somos mortais, porque pó tem a ver com morrer mesmo, de fato, com aquele que não tem vida em si mesmo, mas que é frágil, fraco, limitado e dependente. Esse é um homem feito do pó. Deus não é feito do pó. Então seria o imortal, poderoso, Criador de tudo e de todos, e de todas as coisas que existem, se relacionando com aquele que é pó, enviando o seu Filho para morrer por aquele que é pó. Por isso eu louvo ao nome do nosso Deus e agradeço por tudo que Ele tem feito, fez e vai continuar fazendo por mim, pela minha família e por vocês e pelo seu povo espalhado pelo mundo inteiro. Eu gostaria de orar para que a gente possa ler o texto. Nós temos como propósito hoje e falar um pouquinho, né, sobre Gênesis capítulo 2 e aquilo que o livro de Gênesis, que esse é o propósito, e até aí o capítulo 50, tem em algum momento a comunicar conosco algo sobre Deus e o seu propósito com toda a humanidade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que tenho de estar aqui diante do Senhor, falando com algumas pessoas que não estão aqui comigo, mas que estão do outro lado da tela desse celular, pessoas que vão ouvir, talvez, e ver esse vídeo em outro momento. Peço que o Senhor não só me abençoe, mas abençoe a todos aqueles que puderem contemplar a Tua palavra sendo compartilhada. Que a Tua palavra os abençoe, que a Tua palavra me abençoe. Que o Teu nome sempre seja exaltado e glorificado, porque, como diz o Salmo, todos devem louvá-lo e adorá-lo, porque o Senhor não só criou todas as coisas, inclusive nós, mas o Senhor é bom. Sua bondade dura eternamente. A graça e o favor do Senhor está sobre nós em todo o tempo e em todo momento. Por isso eu te agradeço, te louvo, agradeço o teu nome e peço que o Senhor nos conduza segundo a tua vontade e o teu querer, na leitura da tua palavra e no compartilhar dela nessa noite, em nome de Jesus. Bom, amados irmãos, vamos lá. Eu quero ler Gênesis capítulo 2. Eu quero ler o verso 7 de Gênesis capítulo 2. E eu quero compartilhar com vocês também o verso 18 de Gênesis capítulo 2, do 20 ao 24. O que nós vamos ver aqui é a criação do homem, na perspectiva do capítulo 2, a criação da mulher e talvez o motivo
pelo qual a mulher foi criada, segundo a perspectiva do capítulo 2, ainda que a gente vá olhar para o capítulo 1 e ver que talvez tenha que existir uma conexão entre os textos. E nós vamos ver a alegria do homem, né? A alegria do homem quando Deus cria a mulher e ele traz aquela declaração: esta sim, esta é diferente dos animais, esta sim é minha semelhante, é osso do meu osso, carne da minha carne. Enfim, o capítulo 2, verso 7 diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou fôlego de vida, perdão. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui nós temos a criação do homem segundo Gênesis 2. O verso 18 diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui a mulher é chamada de auxiliar, né? O verso 20 diz o seguinte: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Novamente a ideia de auxílio vem aqui no texto. E lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou a ter. Ele disse então o homem, e aí vem aquela declaração extraordinária, cheia de alegria do homem, um louvor a Deus: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que é interessante nesse relato de Gênesis, não somente no capítulo 2, mas o que é interessante no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no 5, no 6 e até o 11, é que a gente encontra pontos de vistas com relação a esses textos que estão aqui diferentes. Às vezes a gente vai encontrar 2, 3, 4 pontos de vistas diferentes com relação ao mesmo texto. Por isso que eu penso, e lógico, né? Penso isso olhando para essa dificuldade grande de se entender Gênesis, principalmente do 1 ao 11. Olho para isso e penso que não é só muito difícil de se entender esses textos por causa da tradução, por causa do tempo em que eles foram escritos e da falta de informação, posso assim dizer, do Éden, por exemplo, porque quem esteve lá, né? Quais são os materiais históricos que nós temos? Ninguém nunca achou, por exemplo, o Jardim do Éden. Então penso que toda essa dificuldade se mistura ainda com os pontos de vista teológicos que cada um possa ter com relação a esse texto, e penso eu que muitas vezes esses debates, no fundo, trazem aquela ideia de, poxa, eu estou certo com relação a isso. Nós, quando citamos Gênesis 1, verso 1, 2 e 3, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus. Na semana passada nós podemos observar que só em 3 versículos nós encontramos 4, 5, 6 possibilidades de interpretação. Então, de toda a escritura, Gênesis do capítulo 1 ao 11
são os capítulos mais difíceis de interpretar. Por que eu estou falando isso? Porque nós encontramos uma dificuldade em Gênesis 1, nos primeiros 3 versículos, e nós vamos encontrar uma outra dificuldade aqui em Gênesis 2. Como foi lido, aqui Gênesis 2 está citando a criação do homem. Deus fez o homem, formou o homem do pó da terra. O texto vai dizer que Deus olhou e disse que não era bom que o homem estivesse só, e a partir disso, dessa declaração, ele fez uma mulher. Tem o texto traz uma frase muito complicada, e até meio que aos nossos olhos absurda, de que Deus fez o homem dormir e tirou uma costela do homem, e a partir da costela que ele tirou do homem, ele formou a mulher. Enfim, é uma coisa meio complicada. Eu penso que, lógico, tudo se entende pela fé, mas olhando a forma com que Deus criou a mulher, ainda que tanto o homem como a mulher não tenham parte na criação de si mesmo, a ideia que nós temos em Gênesis 1 não é essa aqui, de que Deus tirou uma costela e fez uma mulher. A ideia que nós temos em Gênesis 1 seria basicamente que o homem e a mulher foram feitos da mesma forma. Eu vou ler o texto de Gênesis 1 só para a gente fazer uma comparação. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí o verso 27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A pergunta aqui é: o homem? O texto vai continuar dizendo assim: homem e mulher os criou. Alguns trazem a ideia, e eu penso que isso carrega consigo um machismo do caramba, de que o homem é a imagem de Deus, e que a mulher não é a imagem de Deus. Se nós olharmos para Gênesis 1 e relermos a partir daquilo que verdadeiramente significa o texto, nós leríamos assim: Então disse Deus, façamos a humanidade. Façamos o homem, aqui pode ser traduzido também como humanidade, a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, mas aqui não é o homem em si somente, porque quem foi criado aqui foi homem e mulher. Dominem eles, homem e mulher, uma só carne. A ideia que a gente vai ver lá no capítulo 2, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí entra o texto: criou Deus o homem, a humanidade, porque aqui nós vamos ver a figura da mulher. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Se fosse mais literal, seria isso aqui: macho e fêmea os criou. Olha o que diz o verso 28 do capítulo 1. Deus os abençoou. Não é o homem aqui. Aqui é macho e fêmea, aqui é homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. O homem vai se multiplicar a partir dele mesmo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: multiplique-se. Com quem? O texto é muito claro quando diz que quando Deus cria o homem, cria também a mulher, segundo Gênesis 1. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E aí vem novamente a palavra dominar. Dominem, homem e mulher. A ideia que a gente tem no capítulo 2, uma só carne, com um só propósito, um só objetivo, um só propósito, que é de glorificar a Deus, ainda que eles tenham funções, segundo Gênesis, diferentes.
E esse é o ponto. O que é que a gente vê aqui? Qual seria a nossa dificuldade aqui entre Gênesis 1 e Gênesis 2? Alguns olham para Gênesis capítulo 1 e dizem, olha, Deus criou a humanidade ali. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus criou tudo que existe. Quando nós chegamos no capítulo 2, alguns vão dizer o seguinte, aqui Deus cria um homem específico chamado Adão e uma mulher, que agora será sua companheira, chamada Eva. Com um objetivo muito claro, o objetivo seria cuidar do jardim que foi feito para eles. Porque o texto no capítulo 2 vai dizer que Deus criou um jardim no Éden. E lá ele colocou o homem que havia criado, e a partir daí ele veio e criou a mulher. Enfim, alguns entendem dessa forma. Qual seria o problema de entender o texto dessa forma? O problema seria que Adão não seria o primeiro homem. E isso não se enquadra muito bem com a visão de toda a Escritura até chegarmos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai dizer que por meio de um homem, e ele está falando de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, ou seja, pela desobediência de um todos morreram. Ele nem cita a mulher nesse caso. E ele vai trazer a ideia também de que por um homem também, e esse Jesus Cristo, a salvação alcançou também muitos homens. Então, o primeiro homem, Adão, pecou, o segundo homem, que é Jesus, não pecou. O primeiro Adão, e por meio do primeiro homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e através do segundo homem, que ele vai dizer que veio do alto, as pessoas puderam ter acesso ao perdão, à salvação, à regeneração, a comunhão com Deus que Adão havia perdido no Éden. Então a ideia seria basicamente essa. Quando nós olhamos para esse texto e entendemos dessa forma, a pergunta natural que se faz automaticamente é, bom, se Adão não foi o primeiro homem, e o pecado original como é que fica? Como é que fica o pecado original? Poxa, se Adão não é o primeiro homem, então não é em Adão que todos morrem. Existiam outras pessoas antes de Adão. As pessoas que pensam dessa forma vão trazer a ideia e tem algum sentido, tem muito sentido na realidade, de que quando eles são expulsos do jardim e Caim mata seu irmão Abel e é expulso da região do Éden, ele vai para outros lugares e lá ele encontra outras pessoas. E as pessoas que entendem dessa forma dizem, olha, essas pessoas que ele encontrou, Caim, depois de ter matado seu irmão, são as pessoas que Deus criou no capítulo 1. Então já existia pessoas na terra. E não haveria necessidade de irmão se relacionar com o irmão para nascer pessoas. Algumas pessoas até questionam se de fato Deus havia permitido o irmão com o irmão, enfim. Que dentro da outra visão seria essa a explicação do povoamento na terra. Outras pessoas vão dizer, olha, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a ideia de, eu até coloquei o nome aqui, continuação histórica. Capítulo 1, Deus cria a humanidade e aí se continua uma história, e no capítulo 2 ele cria Adão e Eva e a partir daí as coisas vão acontecer. Isso é chamado de continuação histórica. Outras pessoas vão dizer, olha, não necessariamente não deve ser visto dessa forma. E aí vem um outro entendimento nesse texto, entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E ele é no meio, posso eu assim dizer, evangélico, hoje, no meio católico. Esse é o entendimento mais coerente das coisas. Eu sou inclinado também a entender dessa forma, olhando principalmente o que o Novo Testamento fala com relação a Adão, e eu não vejo Adão como uma figura simplesmente que simboliza aquilo que nós somos. Eu vejo Adão como uma pessoa histórica,
que realmente viveu juntamente com Eva e que tiveram filhos e que um filho matou o outro. Enfim, a gente vai vendo a história, ela é bem narrada, ainda que não traga muitas informações. Então algumas pessoas vão dizer, olha, não tem a ver com continuação histórica aqui. O que acontece no capítulo 1 é o relato da criação de tudo que existe e o relato da criação do homem e da mulher. O que acontece no capítulo 2 é como se o autor estivesse dando um zoom na figura do homem e da mulher. No capítulo 1 a criação é descrita de forma geral. Inclusive, a criação não acaba no capítulo 1 em si, o seu relato, mas ela acaba no capítulo 2, quando no 7º dia Deus descansou, início do capítulo 2. E a partir daí, o autor se entende que o autor vai dar um zoom na figura do homem e da mulher. É como se no capítulo 1 ele tivesse dito assim, olha, Deus criou, e no capítulo 2, olha como ele criou. Deus criou o macho e criou fêmea, Deus criou o homem e a mulher, ele criou os dois. E eles são a imagem e semelhança de Deus. Eu não vou nem entrar na história, na ideia do façamos, porque aí é muito assunto para isso. É a trindade, não é a trindade, é o conselho celestial. Eu quero focar só no homem e na mulher aqui. Então seria basicamente isso, um zoom que ele vai dar no capítulo 2 para dizer como foi isso de uma forma mais detalhada e trazer o propósito que ele tem com o homem e com a mulher ao criá-los. Seria basicamente isso. O problema é que o capítulo 2, no meio, posso dizer assim, evangélico e católico também, tem gerado muita polêmica porque traz a ideia de que o homem é superior à mulher em tudo. Traz a ideia de que a mulher é somente uma auxiliadora do homem. E quando se traz a palavra auxiliadora, traz a palavra auxiliadora num contexto de alguém que é menor e inferior. Se assim é, se eu vou olhar para o capítulo 2 dessa forma, eu tenho que entender o capítulo 1 de uma forma totalmente diferente. E o que é que eu penso? Eu penso que se é a recapitulação um do outro, e se o zoom é dado no capítulo 2, deve haver harmonia entre os dois capítulos, para que a gente possa olhar para ele de uma forma bem uniforme, para que de fato a gente possa entendê-lo como uma coisa só. Algo que me inclina a olhar para o capítulo 2 de modo recapitulativo é aquilo que Jesus fala no capítulo 10 de Marcos. Eu vou ler aqui, porque Jesus cita tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, e ele está citando os dois como uma coisa só. Eu vou abrir aqui em Marcos 10. Marcos capítulo 10, verso 5, eles estão falando aqui sobre divórcio, eles estão discutindo com Jesus sobre divórcio, se é para dar carta de divórcio, se não é para dar carta. Moisés disse que era, como é que a gente faz? Verso 5 diz assim, respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Foi por isso que ele escreveu. Mas no princípio, e aí ele está falando de Gênesis, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ele está citando aqui Gênesis 1, verso 27. A criação do homem e da mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Façamos, homem e mulher os fez, a imagem de Deus os criou. E ele continua. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Capítulo 2, verso 24. Jesus está citando aqui tanto o texto de Gênesis 1, quando Deus criou o homem e a mulher, quanto o texto de Gênesis 2, trazendo uma ideia de que os dois acontecimentos são um só.
Por isso eu entendo, não somente esse texto, mas muitos outros do Novo Testamento, eu entendo que a ideia de recapitulação ela é melhor, ainda que ela encontre muita dificuldade também. Porque se pensarmos em recapitulação, vamos pensar em recapitulação somente da criação do homem. É por isso que a ideia de um zoom. Porque o resto, o restante do relato de Gênesis 2 não tem nada a ver com a criação de Gênesis 1. Então a ideia aqui é o zoom na figura do homem e da mulher. Ele diz assim, verso 7, capítulo 2: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que eu acho fantástico aqui nesse texto é a ideia que o texto traz para aquele que o lê. É interessante que um pouquinho mais na frente Deus vai dizer ao homem o seguinte: olha, você é pó, e ao pó você voltará. A ideia aqui, para quem lê, e penso eu, para os autores, ou para Moisés e para os leitores imediatos, é, poxa, nós somos frágeis mesmo. A ideia de pó é a ideia de fragilidade, a ideia de pó é a ideia de alguém que não é eterno, é de alguém que vai morrer. A ideia de pó aqui é a ideia de alguém que precisa de Deus, a ideia de pó aqui é de alguém que necessita de outra pessoa para poder sobreviver e viver. A ideia aqui não é a ideia de alguém que é forte, autossuficiente, não, mas é a ideia de alguém que vai morrer. Por isso entra-se uma outra discussão para saber se o homem ia morrer ou não ia morrer no Éden, enfim, já é uma outra história. Mas penso eu que ao lermos esse relato do pó, nós não precisamos estar buscando na terra elementos que possam se relacionar com a nossa estrutura, porque não é essa a ideia aí. E se nós formos bem sinceros, quando Moisés escreveu isso aqui, ele não estava nem aí com isso. Olha, vocês vieram do pó, né? Façam exames aí para saber se não tem terra, um pouco de coisas que tem na terra em vocês. Isso aí é da nossa época, isso não tem a ver com Moisés. A ideia é: vocês são frágeis, vocês são limitados, nós somos frágeis. O texto diz no verso 18 que o Senhor Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 20, essa ideia de novo volta. E aqui eu queria tratar dessa questão com relação à mulher e ao homem. Porque traz a ideia de que o homem é superior e maior. Quando nós olhamos para o texto, nós não entendemos o texto. Isso fica muito claro, porque olha só o que diz o verso 20. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se achou ou não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Volto a falar, no nosso contexto hoje do século 21, auxiliar é só um auxiliar. Olha, troca aí o auxiliar, né? Esse auxiliar aí é fraco, traz outro. A ideia é basicamente essa. Não, ele é o principal. Aquela não, é só um auxiliar. Mas a ideia de auxiliar na escritura não é essa, meu irmão. Muitas vezes aquele que é superior é auxiliar daquele que é inferior. Eu não estou dizendo aqui que a mulher seja superior ao homem. Eu só estou trazendo a ideia e eu vou apontar para Deus. Porque se lemos a Bíblia, nós sabemos do que Deus é chamado com relação a nós. Deus, ele é o que nosso? O que é que a Escritura diz? Ele é o nosso auxiliador. Deus é alguém que nos auxilia. Deus, ele é o nosso ajudador. Deus é aquele que nos auxilia e nos ajuda segundo o seu propósito e a sua vontade, para a glorificação do seu próprio nome. O Espírito de Deus é chamado de auxiliador. Jesus, em João, quando ele diz: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só ou sós.
eu enviarei outro semelhante a mim. Ele será o auxiliador de vocês. Então a ideia de auxiliar ou auxiliador na palavra de Deus não é uma ideia de alguém que é inferior, pelo contrário. É uma ideia que é trazida segundo o resto do versículo. Olha o que o resto do versículo diz. E lhe correspondesse. É a ideia de que alguém que auxilia e corresponde. E a ideia de corresponder aqui é a ideia básica de preencher. Preencher um espaço, preencher uma lacuna, preencher algo que precisa de auxílio, ou trazer uma unidade naquilo que foi feito. Não é à toa que lá no verso 24, o texto vai dizer que quando eles se unem, homem e mulher, eles se tornam uma só carne. Porque a ideia de preenchimento. Muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim, olha, o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne quando eles praticam um ato sexual, porque envolve sangue. Velho, pelo amor de Deus, quantas pessoas agora estão na prática de ato sexual e não são um com aquele que estão praticando o ato sexual? Quantas pessoas estão indo agora, não tenho nada contra não, pode ir curtir o São João, e eu já curti muito isso aí também, por isso que eu não tenho nada contra. Quantas pessoas estão indo para lá agora e depois daquilo ali, ou no meio daquilo ali, vão ter relacionamento sexual e cada um vai para um lado depois. Eles não são uma só carne, nunca serão uma só carne, porque ser uma só carne transcende tudo isso. Tem a ver com auxiliar, tem a ver com corresponder. Isso não somente da mulher para com o homem, mas do homem para com a mulher. Eu não posso olhar para o capítulo 2 e esquecer do capítulo 1. É por isso que se a ideia do capítulo 2 é a ideia de recapitulação, o capítulo 1 tem que entrar forte no propósito. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, dominem, vocês dois, dominem. Penso eu aqui no capítulo 2, e penso que o capítulo 2 ele é redigido dessa forma por Moisés, porque penso que foi Moisés de fato quem escreveu isso aqui. Penso que a ideia que o capítulo 2 quer passar é a ideia da funcionalidade, não da superioridade. Não tem a ver com quem é maior ou com quem é menor, não tem a ver se o homem é maior do que a mulher ou se a mulher é maior do que o homem, quem veio primeiro, quem veio depois, quem pecou, não tem a ver com isso. Porque até a ideia do pecado, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver no capítulo 3, até a ideia do pecado tem a ver de uma ideia de pecado em conjunto. A figura da mulher aparece, mas a do homem está presente. A gente vai chegar lá, não quero misturar. Mas a ideia do capítulo 2 é a ideia da funcionalidade. No capítulo 1 nós não temos jardim. No capítulo 2 nós temos jardim. Deus plantou um jardim no Éden. Colocou o homem, fez a mulher. Só que ele deu uma função ao homem quando o colocou no jardim. E a função é cuidar do jardim. A função é cultivar o jardim. A função é preservar o jardim. Isso está tudo no capítulo 2. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Cuidar dele e cultivá-lo. E depois dá uma ordem para ele. Olha, não coma esse fruto. Todos podem comer, se não pode. A ordem é para o homem. A ideia da funcionalidade é muito clara ao meu entendimento, porque quando Deus dá essa responsabilidade ao homem aqui, logo na sequência, no verso 18, diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, porque ele tem uma responsabilidade grande aqui. Cuidar, cultivar, proteger, mas ele precisa de alguém que o ajude.
Ele precisa de alguém que o auxilie, ele precisa de alguém que o corresponda, ele precisa de alguém que o preencha, ele precisa de alguém que o complete. Ele precisa de alguém que, juntamente com ele, possa executar a função. Eu não estou dizendo com isso que o homem e a mulher têm a mesma função, porque senão eles não se preenchem. Fica muito claro que cada um tem uma função, e é por isso que eles se preenchem. Eu penso que muitas vezes a gente fica brigando para saber quem tem determinada função. Não, fica em paz, porque nós nos preenchemos naturalmente, as coisas acontecem dessa forma. Então Deus coloca uma responsabilidade sobre o homem. E aqui, no capítulo 2, isso fica muito específico e claro, e penso eu que essa é a ideia, ainda que o texto esteja recapitulando o capítulo 1, mas trazendo um zoom, dando um foco. Olha, cultive. Eu acho interessante que muitas pessoas, vou dar o exemplo do capítulo 2, do início, quando diz que Deus concluiu toda a sua obra e descansou, né? E aí vem o sábado e o descanso, enfim, algumas pessoas dizem, olha, tá vendo, dia de sábado não é para fazer nada, né? E vem toda a ideia adventista, enfim, Deus descansou ali, e a ideia é não fazer nada. E a ideia de um jardim é a mesma coisa na mente das pessoas. Eu já ouvi pessoas dizer, poxa, aí a gente até brinca com isso de vez em quando, caramba, se Eva, né, Adão não tivesse em pecado, a gente estaria num paraíso, num jardim agora, sem fazer nada. A ideia é essa, uma rede, aguinha de coco. Não, meu irmão, não. Sempre houve trabalho, sempre houve o que fazer, sempre houve responsabilidade, sempre houve função. E aqui Deus coloca o homem no jardim, mas dá função a ele, responsabilidade a ele. E diz que não é bom que ele esteja só, porque ele precisa de alguém que o complete naquilo que ele deve fazer, proteger o jardim. O homem era responsável por colocar e brecar a influência da serpente. Responsável. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais desse texto, mas responsável por isso. A galera quer sombra e água fresca, como o chat disse. Não, meu irmão, a ideia é de trabalho mesmo. Então penso eu que aqui em Gênesis 2, a ideia, e basicamente essa ideia, não é a ideia de superioridade do homem sobre a mulher, não. É uma ideia de igualdade, porque quando nós olhamos para o capítulo 1, a ideia de igualdade ela é muito clara. Façamos a humanidade, o homem, a mulher, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É só ler o texto. Dominem, multipliquem-se. Vocês têm função, responsabilidades. No capítulo 2 nós vamos ver muito clara a função do homem. E nós vamos ver a mulher ser criada como alguém que o auxilia, como alguém que o completa, para executar a função que Deus determinou aos dois. Eu anotei algo aqui, eu não vou me estender muito, eu anotei algo aqui para não esquecer. O homem e a mulher se tornam um quando têm e trabalham em prol do mesmo propósito. Ainda que sempre terão funções diferentes. Por isso, eles se completam. É dessa forma que eles se completam. Eu trouxe um exemplo aqui, e penso eu, olhando para a Escritura, não tem maior exemplo do que Deus. Vou trazer exemplo de Davi aqui, com relação à sua carne. Não, nem Salomão. Eu vou trazer o exemplo de Deus.
Nosso maior exemplo é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas que nós conhecemos como Trindade hoje. A Trindade, as 3 pessoas de Deus, nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 1, como nós conversamos na semana passada, Gênesis 1, 2 e 3, no princípio Deus e o Espírito de Deus, e disse Deus a palavra, que João, o apóstolo, vai dizer que se fez carne e habitou entre nós, e ela é Jesus. No verso 26 do capítulo 1, nós vamos ver Deus dizer: façamos. Ele traz a palavra no plural, o homem à nossa imagem. Nós vemos as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sendo manifestas mais uma vez. Eu creio dessa forma aqui. São 3 pessoas, um só propósito, várias funções. A função do Filho foi se fazer homem, habitar entre nós, pisar nessa terra, se fazer pó, limitado, humano, mortal. De modo que ele subiu naquela cruz por vontade própria, se entregou por nós e realizou uma obra extraordinária chamada obra da redenção. A função dele foi essa. Naquele momento histórico específico, ainda que nós encontramos essas funções em toda a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Santa Trindade. 3 pessoas, um só propósito, porque a vontade do Pai é a vontade do Filho, a vontade do Filho é a vontade do Pai, a vontade do Pai é a vontade do Espírito, e eles têm a mesma vontade. Várias funções. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar outro. Ele vai ser o auxiliar de vocês. Ele vai auxiliar vocês. O auxiliador, o ajudador, o consolador, aquele que estará com vocês para sempre. É Ele. Nosso maior exemplo é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um só propósito, várias funções, um só Deus. Nós não temos aqui 3 deuses. E é interessante e extraordinário quando nós olhamos para Gênesis 1, até o nome de Deus é plural. É a pluralidade de Deus, um só Deus, 3 pessoas. Algo que, se a gente for falar a noite toda, a gente não vai chegar numa conclusão exata, porque transcende toda a compreensão humana limitada que nós temos. Mas é fato que é assim. E aí eu olho para o homem e para a mulher e tenho Deus como exemplo. Nós temos 2 pessoas com um só propósito, que trabalham juntos em prol desse propósito. Mas que sempre terão funções diferentes. Dessa forma, eles se tornam uma só carne. Penso que essa é a ideia que o texto de Gênesis 2, olhando na perspectiva do zoom e da recapitulação, quer deixar claro para a gente. O homem traz um cântico de louvor quando a mulher é feita. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim, agora sim, Deus, né? Você fez animal, trouxe para eu dar nome, mas essa sim, é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, mulher.
porque do varão foi tomada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Duas pessoas, um só propósito, funções diferentes, uma só carne. Que possamos olhar para o texto de Gênesis 1 e 2 e não olhar para esse texto com uma visão totalmente machista que muitas vezes nós temos quando olhamos. Penso que dependendo da teologia bíblica que a pessoa abrace, ela pode caminhar por esse lado. Penso que os textos do Novo Testamento, onde se fala da mulher, do homem, né, Paulo fala muito sobre isso, são muito mal interpretados, são negligenciados contextos históricos e as situações pelas quais Paulo ou qualquer outro escritor bíblico tenha dito o que disse, e com isso se generaliza e coloca a mulher muitas vezes numa submissão que eu já vi, irmão Tiago, já vi fazer mal pra caramba. Eu já pude ver mulheres, servas de Deus, serem maltratadas por essa ideia de submissão. Homens, muitas vezes até perversos, penso eu, nas suas atitudes, maltratando suas mulheres, e as mulheres com a ideia de submissão, porque não pode isso, não pode aquilo, eu não posso isso, eu não posso deixar, eu não posso. E sendo maltratada e muitas vezes maltratada a vida inteira. Não, meu irmão. Se não são uma só carne, não são aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 10. No princípio não foi dessa forma. Moisés escreveu o que escreveu por causa da dureza do coração de vocês, para que vocês não maltratem as mulheres de vocês. Ele liberou vocês, dê carta de divórcio. Não quer? Não maltrata. Porque no princípio, Jesus vai citar lá em Mateus, no princípio Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e Ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele fez com um propósito, Ele fez com funções diferentes. Ele fez para que eles pudessem se auxiliar um ao outro e se corresponder, de modo a se preencher, se tornar de fato uma só carne. Que os maridos amem a suas esposas, como diz Paulo, como Cristo amou a igreja. Que as mulheres tenham os seus maridos em estima também e respeitem-nos como aqueles que amam a elas. E elas, penso eu, têm o dever também de amá-los, como o próprio Cristo amou a igreja. Isso não cabe para uma só pessoa, mas cabe para as duas pessoas que se relacionam e que escolheram, segundo a vontade de Deus, penso, estarem juntas com um só propósito, em funções diferentes, com isso se tornando uma só carne. Deus te abençoe, meu irmão. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos refletindo um pouco mais agora em Gênesis no capítulo 3. Que você, assim como eu tenho buscado, guarde essa palavra no coração e entenda que existe um propósito pelo qual você, eu, a minha esposa, a sua esposa, nós fomos criados. Nós fomos feitos para o louvor e glória de Deus. A nossa função juntos é servir o nosso Deus, adorar ao nosso Deus, trabalhar em prol da obra do nosso Deus, sendo uma só carne nesse projeto maravilhoso
porque esse projeto procede do coração de Deus, não do nosso. Nós, humanos, carnais, mortais, limitados, muitas vezes queremos atrapalhar aquilo que foi feito de forma perfeita, e como disse Deus, foi feito e foi feito muito bom. Porque tudo que Deus fez, Ele disse, isso é bom. Quando Ele nos criou, Ele disse, isso é muito bom. Deus te abençoe, meu irmão, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus repouse no seu coração, que Deus supra todas as nossas necessidades e que Deus nos ajude a continuar caminhando nesse caminho. Eu chamo de glória eterna, permanente e sem fim, em nome de Jesus. Beijo, galerinha, no coração de vocês.